Olá, como prometi. Aqui está mais uma parte dos valiosos comentários de nossos rabinos, então vamos lá. Moisés ficou com medo e disse, na verdade, a coisa é conhecida. Êxodo 2:14. Moisés estava meditando em seu coração, em que pecou Israel, para que fosse escravizado mais do que todas as nações. Ao ouvir as palavras deles, ele disse, a divulgação de histórias é abundante entre eles, então como podem estar prontos para a salvação? Assim ele proclamou, na verdade a coisa é conhecida, agora eu sei a causa da sua escravização. Midrash Rabba, Rashi. Moisés habitou na terra de Midian, e ele sentou-se perto de um poço. Ele seguiu o exemplo de Jacó, que encontrou sua esposa perto do poço. Rashi. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas vieram para dar de beber ao rebanho de seu pai. 2 verso 16. Jetro foi inicialmente um sacerdote para adoração idólatra. Mas quando viu que não havia verdade nisso, convocou seus concidadãos e disse, até agora eu ministrei para vocês, mas agora envelheci, escolha outro padre. E ele lhes devolveu todas as insígnias do seu sacerdócio. Ao que o excomungaram, para que ninguém estivesse em sua companhia, trabalhasse para ele ou cuidasse de seu rebanho. Ele pediu aos pastores que cuidassem de seu rebanho, mas eles recusaram, e então ele teve que empregar suas filhas. Midrash Rabá. Aconteceu, no decorrer daqueles muitos dias, que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel gemeram por causa da escravidão. 2 verso 23. Na verdade, ele não morreu, mas contraiu lepra, e seus médicos lhe disseram que sua única cura seria massacrar crianças hebreias, 150 de manhã e 150 à noite, e banhar-se em seu sangue 2 vezes por dia. Midrash Rabba, Rashi. Os filhos de Israel gemeram por causa da escravidão. 2 verso 23. Até este ponto, os filhos de Israel estavam tão profundamente mergulhados na sua galuta que nem sequer conseguiam senti-la. Mas agora, quando o primeiro broto da sua redenção começou a surgir, eles puderam começar a sentir a profundidade do seu sofrimento. Shidushei Ahim. Moisés estava pastoreando as ovelhas de Jetro. Deus testa os justos. Como ele os experimenta? Com ovelhas. Ele provou Davi através das ovelhas e descobriu que ele era um bom pastor, como está escrito, Salmos 78:70. Ele escolheu também Davi, seu servo, e o tirou dos currais. Como pastor, Davi trazia primeiro as ovelhas menores, para que pastassem na grama tenra, então ele permitiu que as velhas ovelhas se alimentassem da grama comum. Por último, ele criou as ovelhas jovens e vigorosas para comerem a grama mais dura. Ao que Deus disse, aquele que sabe cuidar das ovelhas, concedendo a cada uma o cuidado que merece, virá e cuidará do meu povo. Também Moisés foi testado por Deus através de ovelhas. Nossos rabinos relatam que quando Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro no deserto, um garotinho escapou dele. Ele correu atrás dele até chegar a um lugar com sombra. Ao chegar ao local sombreado, apareceu uma poça d'água e o garoto parou para beber. Quando Moisés se aproximou, ele disse, eu não sabia que você fugia por causa da sede, você deve estar cansado. Então ele colocou o garoto em seu ombro e voltou. Então Deus disse, por que você foi misericordioso ao liderar o rebanho de um mortal? Você cuidará do meu rebanho, o povo de Israel. Midrash Rabá. Ele veio para a montanha de Deus, para Horebe. 3 verso 1. A montanha tinha 5 nomes. A montanha de Deus, Monte Bashan, a montanha dos picos, Monte Horebe e Monte Sinai. Midrash Rabá. O anjo de Deus apareceu para ele em uma chama de fogo ou no meio de um espinheiro. Por que num espinheiro e não em alguma outra árvore? Para demonstrar que estou com eles na sua aflição. Rashi. A sarça queimou com fogo, mas a sarça não se consumiu. Moisés pensou consigo ou mesmo que os egípcios poderiam consumir Israel. Então Deus mostrou-lhe um fogo que queimava mas não consumia, dizendo-lhe, assim como o espinheiro está queimando e não se consome, os egípcios não serão capazes de destruir Israel. Midrash Rabá. No Sinai, Moisés contemplou o coração do judeu simples. O homem é uma árvore do campo, Deuteronômio 20:19. Mas o campo tem muitos tipos de árvores.
O Talmud compara os justos estudiosos da Torá a árvores frutíferas, que conferem beleza, fragrância e nutrição ao mundo. As árvores frutíferas também queimam, elas queimam com o êxtase do seu estudo da Torá, com o fervor da sua oração, com o calor das suas boas ações. Mas o fogo deles é um fogo que arde e se extingue, um fogo que é saciado pelas palavras da Torá, pela oração e pelo cumprimento da vontade divina. Mas o espinheiro arde com um fogo que nunca se sacia. O judeu simples, que não consegue compreender as profundezas da Torá, que mal consegue articular as suas orações, que tem pouca compreensão do significado de uma mitzvah, a sua sede nunca é saciada. Seu coração arde com um anseio por Deus que ele nunca poderá esperar acalmar, com um amor que ele nunca poderá esperar consumar. Quando Moisés, o mais perfeito dos homens, contemplou o coração de chama que arde dentro do espinheiro, ele ficou humilhado com a visão. Devo me desviar para ver esta grande visão, disse ele. Devo sair de onde estou e me esforçar para despertar em mim mesmo o fogo insaciável do simples judeu. Rabino Israel Baal Shem Tov. Deus o chamou do meio do mato. Eu sou o Deus de seu pai. 3, 4 e 6. Deus primeiro chamou Moshe na voz de Amram, seu pai, para não assustá-lo. Naquele momento Moisés exultou e disse, meu pai ainda vive. Disse Deus, eu não sou seu pai, mas o Deus de seu pai. Midrash Tanchuma. Moisés escondeu seu rosto, pois tinha medo de olhar para Deus. 3 verso 6. O Rabino Yehoshua ben Korcha e o Rabino Oshaya discutiram isso. O primeiro disse, Moshe não fez bem em esconder seu rosto, pois se não tivesse feito isso, Deus teria revelado a ele o que está acima e o que está abaixo, o que aconteceu e o que acontecerá. Rabino Oshaya, o velho, disse, Moisés fez bem em esconder seu rosto. Disse Deus a ele, já que você me mostrou respeito e escondeu seu rosto quando eu me mostrei a você, garanto-lhe que você estará perto de mim na montanha por 40 dias e 40 noites, durante os quais você não comerá nem beberá, mas deleite-se com o esplendor da presença divina. Midrash Rabbah. Moshe disse a Deus, quem sou eu para ir ao faraó? E ele disse, este é o sinal de que eu te enviei. 3 verso 11 e 12. Isto em si, sua humildade, é a razão pela qual eu escolhi você. Ma'ayan Shel Torah. A história é contada sobre 2 irmãos, ambos discípulos do Rebbe de Lublin, que serviram como Rebbe chassídicos. Um desfrutava de muitos seguidores, enquanto o outro tinha poucos discípulos. Disse o segundo irmão ao primeiro, não entendo. Somos ambos discípulos do nosso falecido mestre, somos ambos igualmente excelentes em aprendizado e piedade. Então, por que tão poucos chassidim vêm até mim, enquanto tantos procuram você? O outro respondeu, eu também faço a mesma pergunta, por que eles vêm até mim e não até você? Mas parece, meu irmão, que em ambos os nossos casos, a nossa pergunta é também a resposta. Eles não vêm até você porque você não consegue entender por que eles não vêm até você. E eles vêm até mim porque não consigo entender por que eles vêm até mim. Ma'ayan Shel Torah. Deus disse a Moshe, eu sou quem sou. E ele disse, assim direis aos filhos de Israel, eu sou o me enviou a vós. 3 verso 14. Deus disse a Moshe, vai e diga a Israel, eu estou com você nesta servidão, e eu estou com você na servidão dos outros reinos. Disse Moshe a Deus, mestre do universo. Basta que eles resolvam cada problema no seu tempo. Significado. Por que falar com eles agora sobre suas futuras subjugações? Deus disse, você falou bem. Vai e diga-lhes, eu sou me enviou até você. Talmud, Rashi. Agradecemos por fazerem parte desta jornada espiritual conosco na Rota Torá. Que a luz da sabedoria continue a iluminar nossos corações. Shalom.